E já que vocês gostaram tanto do vídeo mostrando as Marvel Legends que foram canceladas, eu resolvi trazer a parte 2 apresentando algumas figuras que não foram abordadas no primeiro vídeo. Tive o cuidado de separar nesse vídeo apenas figuras que não mostrei na parte 1 e assim não fazer com que você perca seu precioso tempinho reassistindo conteúdo repetido. Então relaxa aí, deixa o YouTube em tela cheia, dá play, que você não vai ver nem o tempo passado e tão legal e instigante que esse tipo de conteúdo. Muitas figuras que vocês verão aqui nesse vídeo são extremamente raras de encontrar imagens na internet. Eu tive que fuçar muito para encontrar essas imagens. O conteúdo desse vídeo aqui é um gigante compilado de informações que eu demorei um tempão para reunir e trazer todo bonitinho organizado aqui para vocês, para assim poupar seu tempo de estar pesquisando inúmeras fontes aí na internet. Então dá aquela moral, se inscreve no canal, deixa teu like e um comentário sobre o que é que você acha aqui desse tipo de conteúdo. Começando pelos anúncios da Toy Biz, a Wave 6 lançada em 2004 trouxe como uma das figuras regulares o Juggernaut. Eles também já haviam apresentado um protótipo e essa figura do Juggernaut tinha aparência baseada no arco Trial of Juggernaut, onde o uniforme dele é nas cores amarelo e cinza. Então a Toy Biz achou uma boa ideia utilizar do molde para colocar essas cores e produzir uma variante exclusiva do Walmart, porém essa figura nunca foi a público oficialmente. Como a gente bem sabe, a Toy Biz sempre lançava figuras da coleção Marvel Legends acompanhadas por uma base, porém a partir da Wave que montava a BAF do Galactus isso foi mudado. Ao invés de vir uma base, a figura era acompanhada por uma peça para montar a figura BAF. Acontece que para essa Wave já haviam sido planejadas as bases de algumas figuras, mas acabou que no projeto final as bases foram substituídas pelas peças BAF, e é o caso dessa figura do Hulk, que já havia imagens do protótipo, mas no produto final o Hulk saiu com o braço esquerdo do Galactus. Ainda nessa Wave do Galactus, o protótipo do Professor Xavier possui uma poltrona dourada flutuante, semelhante àquela que a gente conhece na animação, porém esse projeto foi modificado e a figura final saiu com a cadeira de rodas no formato convencional que já havia sido utilizada em uma figura do Professor baseada no filme dos X-Men, além da peça BAF do Galactus. No ano de 2006, a Toy Biz passou a não ter mais os direitos de produção da linha Marvel Legends e muitos protótipos que estavam sendo trabalhados não chegaram a ser lançados. Algumas dessas figuras tiveram exemplares variantes lançados, mas foi um número tão pequeno que é quase impossível de achar essas peças atualmente, mesmo na internet. Eu garanto a vocês que eu pesquisei bastante e as únicas fotos que eu consegui achar dessas figuras variantes são as que vocês vão ver a seguir. A primeira é da Vespa com traje azul, da Wave que monta a BAF do MODOK. Tinha também uma variante do Luke Cage com traje prateado, que eu consegui umas fotos, acredito ser da época da apresentação na convenção, mas também encontrei algumas fotos da figura na cartela, e o mesmo vale para essa figura da Psylocke, que era uma variante da Wave do Mojo, e eu achei também algumas fotos que acredito ser da convenção e apenas uma foto dessa figura na cartela. Essa seria a versão original do Bishop careca que viria na Wave que montava a BAF do Apocalipse, mas por algum motivo a versão final saiu diferente, contudo ainda é possível observar esse design do Bishop desenhado nas imagens que a gente vê na cartela. Na San Diego Comic Con 2008, no painel da Toy Biz, foram apresentadas uma série de artes conceituais e protótipos de figuras que nunca chegaram a ser lançadas, e os responsáveis por apresentar esse painel trabalhavam no design e produção das peças na Toy Biz e deram entrevistas falando de figuras que foram imaginadas, algumas até tiveram um molde base esculpido, mas que a maioria desses projetos nunca saiu do papel. O principal apresentador desse painel se chama Jesse Falcon e é ele que vai dar a maioria das informações. Então a seguir a gente tem aí imagens do Ultimate Wolverine na escala 12 polegadas, que possuía uma aparência dos primeiros filmes dos X-Men, né, aqueles da Fox. E tanto essa figura quanto essa outra aí do Capitão América Ultimate eram peças customizadas que serviram apenas para apresentar ao público a ideia inicial da coleção. Então não existia pretensão de lançar exatamente essas figuras aí. Era como se elas fossem apenas um padrão para uma nova linha de figuras que seria lançada. Em seguida tivemos algumas figuras da Marvel com uma pegada meio Transformers, né? Ou seja, eram protótipos de figuras que tinham sua forma humanoide, mas também era possível que elas se transformassem em outra coisa, como por exemplo um veículo ou um animal. Mas acabou que esse tipo de proposta foi, com o passar do tempo, sendo deixada de lado e nunca foram lançadas. Pelo que eu entendi, parece que os desenvolvedores acharam que a ideia posta em prática não tinha ficado tanto legal quanto o projeto conceitual, então ele foi abandonado. Temos aqui uma figura do Lagarto e do Rhino, que segundo o que eu entendi eram projetos para a linha Icons, né, 12 polegadas. Ambas essas artes conceituais foram desenvolvidas por um artista norte-americano chamado Paul Komoda. Foi muito elogiado por ser, além de desenhista, pintor e escultor também, e ele era o único cara na América do Norte até então licenciado para trabalhar com o criador do Alien. Como se não bastasse, galera, eu fui dar uma pesquisada para saber quem é esse artista, porque eu nunca tinha ouvido falar nele, e eu encontrei um site com uma galeria de diversas artes e projetos que o cara já trabalhou, e tem lá uma foto do Wolverine, galera, desse Wolverine aí que foi levado para a convenção
Quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo. Futuramente essas artes conceituais foram encaminhadas para a redação da Marvel e durante algum tempo elas serviram de inspiração para a arte que a gente viu nos cómics. A próxima imagem conceitual é do Inseto, personagem dos Micronautas. Confesso para vocês que não é uma franquia que eu acompanhei, mas eu descobri que esse personagem em específico foi criado pelos autores que escreviam as histórias da Marvel na época. E por último temos aqui o protótipo de um gigante que foi inspirado nas histórias do Conan da Dark Horse. O Jesse Falcon afirma que a empresa pagou por essa escultura da peça e que, como na época 2008, né, no caso, quando estava em alta, todas as representações de gigantes da Marvel foram inspiradas nessa aparência aí, inclusive os gigantes do gelo do universo do Thor, e eles deram a opção da Hasbro refazer a escultura da cabeça e utilizar o restante do molde. E vamos conhecer agora algumas figuras com passado obscuro que foram anunciadas pela Hasbro. Começando pela Valkyria, que eu citei na parte 1 dessa lista. Pesquisando para produzir esse vídeo aqui, eu encontrei mais fotos dela e trouxe aqui para mostrar para vocês. Depois daquele grande ato que a Hasbro teve sem produzir figuras para a coleção Marvel Legends, foi anunciada a Wave Epic Heroes. Algumas figuras foram anunciadas e não foram lançadas para essa Wave. Dentre elas o Blade, que seria uma variante do Justiceiro. O próprio Justiceiro teve uma variante onde o símbolo da caveira estava pintado de vermelho, que chegou a ser lançada, porém com um número muito limitado de exemplares. A Dani Moonstar também foi anunciada, porém perdeu lugar, e apenas a Mística foi lançada nessa Wave. Ainda nessa Wave, a figura do Dr. Doom saiu com uma variante do uniforme branco, e o Deadpool do mesmo jeito tinha uma variante com o traje vermelho, porém só pôde ser encontrado com facilidade na Europa. Parece que para o restante do mundo essas figuras não foram lançadas, o que torna elas bem raras. Se a gente prestar bem atenção, é possível que a gente veja nas cartelas imagens desses personagens anunciados que foram desenhados, né, porém nunca lançados. Eu acho que a Hasbro fez com antecedência nas cartelas, mandou produzir sem saber ainda qual era a figura que ia ser lançada, e a que fosse lançada a cartela dava certo, né, porque a imagem já estava lá. Na Wave que montava bafo do Pigmeu também tivemos duas figuras anunciadas. Uma delas era uma variante do Ciclope, que vinha com o traje da Força Fênix, e a outra era a Vampira, que era uma variante da figura da Emma Frost. Esse Ciclope foi possível de encontrar alguns pouquíssimos exemplares no mercado. Já essa Vampira parece que alguns poucos exemplares puderam ser encontrados, porém ela foi relançada posteriormente em um 2-pack com o Pyro. Em seguida a gente tem aqui a foto de um display onde aparece um Mendroid na versão dourada. Essa figura foi lançada como peça bafo pela Hasbro, porém na cor cinza. A gente teve aí o Hulk comemorativo de 20 anos da coleção Marvel Legends da Toy Biz, que veio com a cabeça dourada para esse droid. Então assim, é meio que um easter egg, né, acredito eu, se é que a gente tem isso nas coleções de action figure. E também temos aí uma imagem desse monstro Gama da Ima, que provavelmente são apenas trabalhos de customização, sem intenção alguma de serem lançados como figuras definitivas, e foram levadas para a convenção só para deixar os displays mais dinâmicos. Dando continuidade, a gente tem aqui essa lista de figuras do Quarteto Fantástico que foram inspiradas em uma animação que passava na Cartoon Network. Foram mostradas algumas imagens conceituais. Essa Wave montaria a bafo do gigante, esse monstrinho bem feio que tá aí. Foi até produzido um protótipo desse boneco, porém esse projeto não foi adiante, e eu acredito que é porque o desenho não fez tanto sucesso para justificar o fato de ter uma Wave exclusiva dele. Talvez a aceitação do público não tivesse muito alta, né, para uma Wave exclusiva, e esse projeto também foi deixado de lado com o passar do tempo. Um Fin Fan Foom também foi apresentado para a linha Marvel Universe, aquela linha 3.75 polegadas, que ele tá estilosíssimo aí nessa versão, laranja com shortinho de praia azul, mas essa versão também nunca chegou a ser lançada. É um molde quase idêntico ao da figura Buffy que saiu na coleção Marvel Legends em 2008, né? E as únicas diferenças mesmo que eu consigo identificar é a cor, a Red Sculpt e o shortinho estileira que ele tá aí usando. Temos imagens aqui de um Gavião Arqueiro Ultimate, que infelizmente foi a única imagem dessa peça que eu consegui encontrar, e eu acredito que seria uma variante da figura que foi lançada na Wave que montava a bafo do Rocket Raccoon. Aproveitando a deixa, nessa mesma Wave nós tivemos algumas outras figuras que foram canceladas, pelo menos na época, a exemplo de uma variante do próprio Gavião Arqueiro, que tinha uma aparência clássica e que só foi lançado anos depois na Wave que montava a bafo do Odin. O mesmo também aconteceu com o Bulldozer, que estava previsto para essa Wave e teve seu lançamento adiado só para 2015, na Wave que montava a bafo do Ultron. Havia também a previsão de 3 variantes para a figura da Jean Grey,
que seria Jean Grey do Jim Lee, Fênix Branca e Jean Grey na Era do Apocalipse. A escolhida foi a Jean Grey do Jim Lee para completar o wave, e parece que alguns poucos exemplares da Jean Grey Fênix Branca foram lançadas, que eu consegui achar algumas fotos inclusive na cartela. Porém, essa outra versão aí com visual da Era do Apocalipse eu só achei uma única foto, acredito ser do protótipo, e essa figura voltou a dar as caras na coleção no ano de 2020, na wave que montava a buff do Sugar Man, né, o Homem Doce. Ainda em 2013 tivemos algumas figuras que foram anunciadas, porém nunca vieram a público. A primeira delas é a Lyra, que nunca foi lançada, ficamos apenas com as imagens do protótipo apresentado em exposição. Enquanto eu estava pesquisando, eu achei essa imagem de um indivíduo afirmando que conseguiu comprar um molde do corpo dela, porém sem a cabeça. Por aí vocês tiram que os caras estavam negociando de todo jeito. Ainda nessa mesma wave que montava a buff do Hitmonkey, tivemos também uma versão do Arcanjo X-Force, uma versão do Punho de Ferro com uniforme branco e do Sentinela. Todas essas figuras foram anunciadas e não foram lançadas nessa wave. A cartela que vinha com cada figura era personalizada, com imagens voltadas para o personagem que ela continha. E se vocês repararem bem, na cartela do Hyperion, a Mulher Hulk, e do Protetor, vai ter exatamente as figuras que eu citei, mas que não foram lançadas. A Lyra não foi lançada até os dias de hoje. A Soprano foi mais uma figura que teve seu lançamento adiado, porém a figura nunca chegou ao público com a aparência que foi mostrada na época. Anos mais tarde, em 2018, ela ganhou uma votação feita pela Hasbro e foi lançada com outra aparência na wave que montava a buff do Thanos MCU. Em 2020 nós tivemos uma votação de fãs para escolher qual dessas três personagens receberiam figuras de ação, né? Que no caso foi a Silk, a Lady Sif e a Elektra. A ganhadora foi a Silk, e a Elektra a gente teve recentemente um tripé. Porém, essa figura da Lady Sif a gente tá esperando até hoje um lançamento. Tem uma com pack, mas é uma versão bem mais antiga. E o projeto mais recente que foi desenvolvido e nunca chegou a ser lançado foi o do Robbie Reyes, aquela versão do motoqueiro fantasma que anda de carro. Essa figura foi um projeto HasLab que, por falta de apoiadores suficientes, não chegou a ser lançado, e a gente fica aí apenas com as imagens promocionais. Se você der uma breve pesquisada no eBay, o termo Marvel Legends Prototype, você vai encontrar uma série de anúncios de figuras que seriam protótipos, mas como eu não consegui verificar a veracidade desses anúncios e nem informações sobre, eu preferi não trazer. Mas se você quiser dar uma olhada, tá aí a informação para você mesmo pesquisar. Com certeza deve ter uma galera que coleciona protótipos. É um nicho dentro do nicho de colecionismo de action figure, né, galera? E se vocês repararem bem, os preços são sempre bem altos. Então conta aí nos comentários se você que está assistindo chegou a ter, ou pelo menos ver, alguma dessas figuras variantes que foram lançadas com número reduzido de exemplares. Eu mesmo nunca vi, e todos os sites que eu usei de referência eu vou deixar linkado aí embaixo, galera. Tem muito site que produziu matéria bacana na época, então eu acredito que é necessário dar os créditos, né, que eu utilizei para fazer essa minha pesquisa. Então vou deixar todos eles linkados aí embaixo. Deixem nos comentários quais desses anúncios cancelados vocês mais gostariam que a Hasbro lançasse, né, ou relançasse. A empresa tá em uma pegada de lançar muita coisa retrô. Tá linkado aqui em cima a primeira parte do vídeo. E se você curte esses vídeos de histórias da coleção Marvel Legends, eu vou deixar linkado também uma playlist inteira só com os vídeos baseados nessa temática. E é isso, galera. Se você curte esse tipo de vídeo, não deixa de se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, deixa teu like. Se você quer ir mais além, considere-se também tornar-se membro do canal, o que vai me incentivar bastante a continuar produzindo esse tipo de vídeo e levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, falou e até o próximo vídeo.